Política local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política local. Política local. Política local. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Paulo Ribeiro, vereador na Câmara Municipal de Palmela, eleito pelo PSD. Já temos connosco Manuel Pisco, Paulo Ribeiro está a chegar e Ivan Gonçalves também. Hoje temos aqui 4 temas em agenda, certamente não haverá tempo para os discutirmos todos, mas vou dizer quais são. Os municípios de Setúbal e Sesimbra estão entre os 8 que se recusam a aceitar as competências na área da saúde. André Martins, o autarca de Setúbal, diz que é um ato de responsabilidade, esta recusa, enquanto os hospitais e os centros de saúde não funcionarem bem. O Conselho de Ministros aprovou a ratificação parcial do PDM de Setúbal, que aguardava a ratificação já há alguns anos. Sobre o programa Mais Habitação, há mais de 1/3 dos alojamentos locais que não fizeram a prova de atividade e as licenças podem ser canceladas. E como quarto e último tema, se ainda houver tempo, os bancos estão a exigir aos clientes que tenham cartão de débito para poderem continuar a fazer pagamentos por via digital, incluindo ao Estado, depois do final deste mês. O Banco de Portugal, entretanto, fez saber esta sexta-feira que não deu essa ordem, não é uma imposição do Banco de Portugal. Começamos pelo primeiro tema que referi e por Manuel Pisco, sobre a recusa dos municípios de Setúbal e de Sesimbra de aceitarem as competências na área da saúde, quando já todos os outros municípios do continente o fizeram. Manuel Pisco, isto é teimosia destes municípios ou há razões para esta posição? Bom dia, não creio que isto seja uma teimosia, é uma posição de princípio e é uma posição de princípio que às vezes as posições de princípios tomam-se muito abstratamente, sem correspondência com a realidade. Neste caso, é mesmo uma questão que tem correspondência com o que se passa no terreno. Nós temos o sistema, de facto, de Sistema Nacional de Saúde, que está a perder qualidade todos os dias, a perder condições de funcionamento e enquanto o Governo esteve em plenas funções, viu-se uma teimosia, sim, da parte do Ministro da Saúde, a tentar, negar o óbvio, não é? Que é preciso alterar condições. É preciso pôr os serviços de saúde a funcionar. É preciso, até inclusivamente, avançar, soube-se agora apenas porque foi noticiado o corte de 1.000 milhões de transferência deles do PRR para Portugal, porque o governo português não tinha cumprido uma meta que se tinha imposto para justificar essas transferências, que era esta reformulação ou reforma do Sistema Nacional de Saúde, com os centros de competência integrados dos hospitais e os centros de saúde. Portanto, nem isso o governo tinha cumprido. Portanto, há um déficit de gestão adequada, um déficit de organização, um déficit de quadros e técnicos dos serviços de saúde adequadamente remunerados para fazer o serviço funcionar. Eu não digo que há falta de dinheiro, nem vou já até aí, mas há. E nestas disfunções que já nos habituámos a ver todos os dias, o Governo insiste em que o importante é transferir para os municípios as competências na área da saúde quando ele próprio não as cumpre. Ou seja, está a transmitir a incapacidade de gerir o sistema, transferindo isso para cima dos municípios sem nenhuma melhoria. Nós temos em Setúbal o exemplo disso mais acabado. O município está disponível para a construção dos centros de saúde. Está construído o centro de saúde de Azeitão. Mas não funciona, porque não há condições organizativas, nem de pessoal, técnicos de saúde e médicos, para funcionar. Portanto, nós andamos aqui a fazer um teatrinho
de disfarce das incapacidades do governo que não faz sentido, e os municípios, enfim, vão por arrasto para não obstaculizar mais, vão aceitando, para quê? Só para o governo poder dizer: nós já não temos a responsabilidade numa certa área de funcionamento dos serviços de saúde, isso agora são as câmaras que são as culpadas. Isso não é maneira de governar, não é processo. E, portanto, há câmaras que são poucas, são meio delas, são 8 ou creio. Não, vamos resolver as coisas. Isto é, manter a pressão até ao fim para que o governo tome medidas para arranjar soluções, porque temos que remendar. Isto é uma coisa muito grave, o que está a passar. Nós temos que remendar e reconstituir devidamente o Serviço Nacional de Saúde. Porque nós temos aqui duas áreas fundamentais, que é a saúde e a educação. Estão as duas como em esbolamento, estão-se a desorganizar e a desfazer. E isto tem que ter um travão. Tudo aquilo que for uma barreira de contenção para continuar este faz de conta, eu acho que os municípios fazem bem. Portanto, é uma questão de princípio que corresponde a uma situação real que tem que ser travada e invertida. Tem que ser invertida. Vamos a ver o que é que sai depois das eleições, se a gente tem um governo capaz de inverter estas duas situações. Estas duas áreas são de facto as mais... Porque são as mais representativas do Estado Social de Direito que foi criado após o 25 de Abril. São estas áreas. Se estes serviços se degradam a um ponto de se tornarem irrecuperáveis, bom, então nós nos 50 anos do 25 de Abril perdemos o fundamental das conquistas que adquirimos ao longo deste tempo. Manuel Pisco, estas duas autarquias que não querem aceitar as transferências na área da saúde aqui na região, Setúbal e Sesimbra, são da CDU, e há uma terceira que até tem feito conjunto com estas duas no Fórum Intermunicipal da Saúde, que é Palmela, e nesse caso as transferências na saúde já foram aceitos pelo município. Que leitura é que faz disto? Porque é que duas não aceitam, uma aceita, até estão juntas no mesmo fórum relativamente à saúde? Isto tem alguma explicação no seu entender? Não tem explicação. A Palmela tomou a sua opção, quer avançar, avançou, e isto também é demonstração de que a gente não está a fazer coisas só por comando ideológico, não é nisso. A Palmela, vamos lá ver se isto assim tem algum andamento mais rápido. Não está a ter, não teve, não é? A Setúbal e Sesimbra estão a dizer: não, esse não é o caminho é a gente não deixar de esconder, não deixar esquecer este assunto. E a maneira de o fazer é dizer: não, ponham as coisas a funcionar e nós aceitamos as responsabilidades. Paulo Ribeiro também já está connosco. Bom dia, Paulo. Sobre este facto dos municípios de Setúbal e de Sesimbra não aceitarem as transferências de competências na área da saúde, André Martins diz que se trata de um ato de responsabilidade, enquanto os hospitais e os centros de saúde não funcionarem bem. Compreende esta posição? Bom dia aos meus colegas de painel e ao nosso moderador e a todos quantos nos ouvem aqui na Popular FM. Eu percebo o que diz o Presidente da Câmara de Setúbal, que vocalizou a posição, mas que percebo que é a posição dele, ou neste caso a posição da Câmara de Setúbal e da Câmara de Sesimbra. Efetivamente, eu tenho dito isto ao longo destes anos. Eu sou favorável a um processo de descentralização nas mais variadas áreas, entre as quais esta que estamos a falar, a saúde, a educação, a ação social e outras mais que poderiam ocorrer, e até podemos de alguma forma aprofundar algumas dessas descentralizações. O problema é que o governo do Partido Socialista fez esta descentralização muito numa lógica de livrar-se dos problemas, não dar aos municípios os meios, nomeadamente financeiros, adequados para gerir aquelas competências que lhes estavam a ser dadas, e com isso procurou alijar as suas responsabilidades. Ora, isto é a pior forma de nós conquistarmos alguém, neste caso os municípios, mas também as populações, para um processo que se quer, acima de tudo, muito claro e muito transparente, mas com dois objetivos muito óbvios. Um é
colocar mais perto das pessoas a decisão e, com isso, ajudar a que os problemas das pessoas sejam mais facilmente resolvidos. Ora, como o Governo fez isto desta forma e andou aqui, nós estamos com 8 anos de Partido Socialista à frente dos destinos do país. E esta questão da descentralização fala-se desde o primeiro governo esse, aliás, que tinha o apoio entusiástico do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. E 8 anos depois ainda temos estes problemas, como agora aqui estamos a falar de Setúbal e de Sesimbra. E quer dizer, estamos a falar destes porque são aqui do nosso distrito, da nossa área de intervenção, porque há múltiplos problemas por esse país fora, idênticos, nas mais variadas áreas. Eu próprio, enquanto autarca e vereador na Câmara Municipal de Palmela, tive a oportunidade de, durante muito tempo, estava também acompanhado, quer dizer, não quero ter aqui, ou estava acompanhado, ou eu acompanhava, para o efeito é igual, a posição da maioria da CDU de rejeitar as competências da educação, da saúde, eram aquelas mais que tinham um peso maior. Durante muito tempo votámos da mesma forma, porque não estavam reunidas as necessárias competências e, aliás, as necessárias condições para que essas competências fossem aceites. Ora, isto fez com que a posição da autarquia fosse conseguida endurecer face ao governo e teve alguns ganhos de causa. O problema aqui foi que chegámos a uma célebre reunião de Câmara, e passo aqui a particularizar, em que a CDU decidiu, a maioria CDU na Câmara de Palmela, decidiu aceitar as competências da saúde, sem que tivesse qualquer ganho de causa relativamente às competências que antigamente tinha rejeitado. Não havia mais meios, não havia mais meios financeiros, não havia mais meios materiais, havia só uma coisa significativa, que foi o Governo manifestou junto à Câmara de Palmela que, se não aceitasse as competências na área da saúde, a Unidade de Saúde Familiar da Quinta do Anjo não haveria verbas para essa construção. E o município de Palmela, a maioria CDU, cedeu à chantagem. Aliás, na altura, a própria CDU se dividiu porque o Partido Socialista votou a favor desta transferência de competências porque, naturalmente, estaria favorável a este alijamento de responsabilidades do Governo. 3 vereadores da CDU votaram a favor, eu votei sozinho contra, com um vereador da CDU que me acompanhou nesse voto. O que é que se verifica aqui? Verifica-se que, eu acho que aqui a Câmara de Palmela não defendeu os interesses, aparentemente parece ter defendido os interesses dos municípios porque vão ter um centro de saúde, neste caso a Unidade de Saúde Familiar em Quinta do Anjo. O problema é que a médio e longo prazo isso vai-se verificar que vai ser pernicioso, porque não vamos ter os problemas resolvidos e vamos estar a criar outro problema, como agora se vê em Azeitão. Temos um edifício, está pronto a ser inaugurado, utilizado, mas não há pessoal para abrir o centro de saúde de Azeitão e, portanto, pô-lo ao serviço das populações. Portanto, aqui houve da parte, mas isso é um problema da CDU, houve efetivamente aqui uma traição do Presidente da Câmara de Palmela aos seus colegas de Sesimbra e de Setúbal, e eu defendo isto há muito tempo. Acho que Setúbal, Sesimbra e Palmela devem ter em muitas posições, em muitas áreas, uma posição concertada, mas também o aproveitamento das várias sinergias que unem estes 3 municípios, nomeadamente a Serra da Rábida, que é no fundo aqui o fator de unidade destes 3 municípios, e era importante que isto se mantivesse porque acabava por, no fundo, eu acho que no final do dia as populações ganhariam porque efetivamente a forma como estão a ser feitas estas transferências de competências vão ser a médio e longo prazo prejudiciais às populações, porque os meios financeiros não vão ser suficientes para ajudar para resolver os problemas que se pretendiam resolver com esta descentralização. Ainda uma oportunidade a Manuel Pisco, se quiser responder aqui à alfinetada de Paulo Ribeiro, que diz que houve uma traição do Presidente da Câmara de Palmela
aos dois autarcas de Setúbal e de Sesimbra ao não acompanhar esta posição relativamente às competências. Quer dizer alguma coisa, Manuel Pisco? Eu vou agora comentar aquilo que é o que se costuma dizer uma força de expressão, mas pode ser uma força de expressão de uma expressão sem força. Não vejo nenhuma relevância ao facto. Esse é o pensamento manicaísta que leva as pessoas a pensar que os partidos da cor do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata todos vão pelos ditames lá da sede do partido e todos fazem a mesma coisa. Cada autarca tem a obrigação, nas circunstâncias e no quadro em que está no seu município, analisar aquilo que julga melhor, o mais proveitoso ou que tem algum ganho para o benefício da sua população. Se no momento se considera bem, vamos lá então aceitar isto porque isto garante-nos que avance neste ou naquele aspecto, pode ser uma boa solução do ponto de vista do município, não quer dizer que seja uma traição, porque nos outros ao lado, ou porque nas realidades os municípios do mesmo partido entendem que devem ter uma posição mais dura ou diferente dessa. Não podemos catalogar as coisas com esse maniqueísmo. É tudo bom se todos cumprirem o alinhamento do partido de que fazem parte, por qual foram eleitos. Passam a ser traidores se não alinhar. Não, a responsabilidade do autarca no cargo da função pública é responder aos interesses da sua população, nas circunstâncias que cada município tem, que nem sempre são as mesmas. É evidente que aquilo que se passa em Braga, em Lisboa, em Setúbal, pode ser diferente de Palmela, de Santiago do Cacém, etc. Não posso aceitar esse carinho de traição. Não é nada disso, é uma forma de falar que o Paulo Ribeiro agora aqui tomou, mas pronto, enfim, cada um usa as suas expressões como quer. E eu vou recordar também aqui alguns aspectos que podem funcionar como benefício da dúvida relativamente à atuação de Álvaro Amaro, do Presidente da Câmara de Palmela, eleito pela CDU. Nos mandatos dele, o município tem sido pioneiro, tem estado à frente nos acordos com o Estado para a construção de equipamentos que são da competência do Governo. O caso do Centro de Saúde do Pinhal Novo, por exemplo, foi salvo erro, o primeiro aqui da região construído nesta lógica de delegação da execução da obra no município, o que é certo é que, embora noutro tempo, assim que ficou pronto este Centro de Saúde, teve logo o seu pessoal em número suficiente para abrir portas e tem funcionado até hoje. Vamos ver se Francisco, evidentemente, mas está a ver, é exatamente o que eu estava a dizer. Nessa circunstância em que havia pessoal para o centro, o município de Palmela entendeu que devia aceitar. Havia pessoal para o centro, aqui não há. E a questão da colaboração com o Governo... Vamos ver na Quinta do Anjo Savrano. Manel, a questão do Centro de Saúde de Pinhal Novo é muito anterior a esta questão da descentralização. Aliás, a transferência de verbas no Pinhal Novo ainda foi protocolada ao o início das conversações no último governo do PSD, portanto ainda em 2015, e depois foi concretizado o acordo, e bem, com o governo do Partido Socialista em 2016, salvo erro, não tenho agora a ideia das datas, mas pronto, foi muito anterior a esta situação. E ainda bem que está resolvido que está a funcionar. Para concluir, Manuel, só para concluir o que estava a dizer, e na senda dessa postura de cooperação com o Governo, no sentido de conseguir equipamentos que de outra forma não estavam a ser colocados na agenda das obras públicas, o Presidente da Câmara de Palmela tem seguido essa prática. Foi assim para o centro, para o quartel da GNR em Palmela, agora também para Azeitão já fechou esse acordo, além do Centro de Saúde da Quinta do Anjo, e portanto tem sido uma estratégia de procurar envolver o Governo para conseguir atingir os fins que o município pretende. Estava apenas aqui a referir estes aspectos, porque podem ajudar a explicar a posição no que diz respeito agora à descentralização das competências da saúde. Vou explicar a posição do município de Setúbal em duas notas. Primeira nota: se há município campeão da colaboração com o Governo, sem ser de acordo com o Governo, é o município de Setúbal. E ainda há poucos, na semana passada, creio que falámos aqui daquele primeiro lugar no ranking que o município de Setúbal tem em relação à concretização, à relação do PRA. O município de Setúbal tem é preciso lembrar quem é que fez o trabalho, a obra, em vez do Estado, no Convento de Jesus.
É preciso quem é que fez. Desde o primeiro mandato, na CDU desta época, em 2001, foi logo o pavilhão de Aranguês, da Escola de Aranguês. O governo não fez, tem que ser acabar a fazer. A Câmara... Sim, em Palmela também há o pavilhão agora da secundária, esqueci-me de juntar. Fazer em vez do governo. Não é essa a questão. Por outro lado, na área da saúde, Setúbal tem um problema especialmente crítico em termos de infraestruturas e de funcionamento dessas infraestruturas. É o do Hospital de Setúbal, como se sabe, tem a construção que está, enfim, lá arrancou depois de muita guerra, de muito esforço, de muita batalha, lá arrancou as obras para as urgências do Hospital de Setúbal, mas tem 3 centros de saúde. É o de Azeitão, que já tem a obra feita, mas falta-lhe o pessoal e falta o funcionamento. É o Centro de Saúde de São Sebastião, é o Centro de Saúde de Santa Maria. São 3 centros de saúde, só faltam 2 por fazer. Um feito por funcionar e 2 por fazer e por funcionar. Portanto, deve ter uma posição firme, sim, não há dúvida nenhuma. Do meu ponto de vista, tem que ter, não é? Agora, pronto, faz de conta que não acontece nada, a gente assume tudo mesmo que não possa fazer nada. Não é leis de levar a gestão pública a sério. Passemos então ao segundo tema. O Conselho de Ministros aprovou na semana passada a ratificação parcial do Plano Diretor Municipal de Setúbal, o plano de segunda geração, que foi concluído em termos dos órgãos, da aprovação dos órgãos municipais ainda no anterior mandato e já estava há quase 3 anos à espera de ratificação pelo Governo. No último Conselho de Ministros, ainda com plenos poderes, foi aprovada a ratificação parcial deste plano. Essa resolução do Conselho de Ministros ainda não foi publicada em Diário da República, ainda não é conhecida para se perceber os fundamentos desta decisão, que é um pouco difícil de entender, pelo menos quanto a termos as certezas do que esteve na origem desta decisão de apenas haver ratificação parcial e não total. Por uma questão de proximidade, deu desta vez proximidade relativamente ao poder em Setúbal. Eu começava novamente por Manuel Pisco. Tem mais informação? Consegue perceber porque é que a retificação é apenas parcial? Informação infelizmente não tenho, mas suspeito que se percebe porque é que isso acontece. A ratificação pelo Governo tem a finalidade de compatibilizar os diversos planos de ordenamento nos vários âmbitos e nos vários setores. E, portanto, o PDM de Setúbal, o Plano Diretor Municipal, tem que estar compatibilizado com os planos de ordenamento regional e setorial, que é o caso por exemplo, da Orla Costeira. Tanto quanto eu sei, o POPNA, o Plano de Ordem Costeira da Arrábida, de ordenamento da Arrábida não está fechado, o da Ordem Costeira não está fechado, portanto estes planos estão, enfim, com esta, a única coisa que parece que funciona com o mesmo tempo da Justiça, dos tribunais, é estas decisões de compatibilização do Governo. O Governo não consegue compatibilizar isto e isto é uma via sacra tremenda. E passam-se mandatos do Governo inteiros, não é? E quando chega ao final dos mandatos tem que fazer qualquer coisa, aprova alguma coisa à pressa, alguma coisa fica meio aprovada, que é o que acontece aqui. Provavelmente, é o mais provável, a Câmara também não tem informação, porque só depois de ler a resolução de Diário da República é que se sabe qual é a parte que não foi ratificada, mas pela lógica será isto, não é? Será a compatibilização com o POPNA que ainda falta fazer quando o POPNA estiver concluído, estiver fechado. Enquanto não fecharem, se calhar é difícil haver PDMs que estejam na área do POPNA, os territórios que estejam nesta área, que possam ser compatibilizados e ratificados nessa parte. Portanto, se o Governo optou por ratificar na parte que não tem contacto com o POPNA, acho que fez muito bem, porque há outras coisas que estão aí pendentes, né? Há suspensões de PDM noutras áreas que implicam investimentos, nomeadamente, e que não se justifica estarem agora mais, provavelmente passar outro mandato do Governo à espera que todos os planos de ordenamento regional ou de ordenamento setorial sejam compatibilizados para que os PDMs, pelo menos se isso for assim, não é muito grave, não é? Porque é apenas na gestão daquela área territorial da Arrábida que a coisa fica em suspenso. O resto pode seguir. Portanto, se for isso, não será muito grave. Espero que seja isso. Eu pretendi e pretendo clarificar aqui a sua interpretação, mas vou dar a oportunidade primeiro ao Paulo Ribeiro de falar, não vá a minha
o meu pedido de esclarecimento interferir na sua apreciação. Paulo Ribeiro, como é que vê esta ratificação parcial, e será que tem alguma ideia de quais são as causas? Não, o que me espanta é o Manuel Pisco não ter, e não é por culpa do Manuel Pisco. Seguramente que é um homem experimentado e inteligente, e que acompanha o dia-a-dia do município de Setúbal. É presidente da Assembleia Municipal, bem sei que não é um cargo executivo, mas é espantoso que o governo aprove, seja o governo qual for, seja neste caso é o governo do Partido Socialista, mas diria a mesma coisa se fosse um governo do PSD. Não faz sentido que se aprove. Bem sei que quando for publicado a resolução em Diário da República, o município de Setúbal vai ficar a saber as razões pela qual foi parcialmente ratificado a revisão do plano diretor municipal. Roberto, o governo está a arrumar a casa, pá. Não acho que é isso. Manel, mas está a ver, mas fazia sentido que pelo menos a Câmara de Setúbal ficasse logo informada. Claro que sim, claro. Quer dizer, no fundo, o presidente da Câmara Municipal de Setúbal, que é uma pessoa que eu não tenho, quer dizer, do ponto de vista pessoal tenho o maior respeito e amizade até, mas do ponto de vista político não é uma pessoa que me diz nada, mas quer dizer, ele está ao mesmo nível que eu, que sou um comum dos mortais, ou seja, vai esperar pelo dia que vai ver o Diário da República para saber porque que razão é que o plano diretor municipal de Setúbal só foi ratificado parcialmente. E depois vamos estar aqui, eu admito que ele neste momento esteja, bem como os serviços de urbanismo e outros serviços da Câmara de Setúbal, estejam a pensar, bem, vamos agora fazer o quê? Vamos aqui esperar? Em princípio, como o Manel disse bem, o Governo está a arrumar a casa e, portanto, rapidamente deve ser publicada a resolução. Mas agora também vai haver muita coisa para ser publicada. A Assembleia da República está a aprovar leis e, não digo à pressa, mas está a terminar processos legislativos, a aguardar que seja dissolvida e depois não pode fazê-lo. O Governo, que já foi demitido, vai fê-lo no último Conselho de Ministros, salvo erro, a 7 de dezembro, fez tudo o que podia fazer. E, portanto, vai haver uma catadupa de decisões e de legislação, de promulgações que vão sair em Diário da República. Mas o que fazia sentido é que o Governo, que a Administração Central, desse conta à autarquia de Setúbal que era esta a questão que isto ia ser feito em Conselho de Ministros, e as razões eram estas. É claro que só tinha eficácia para a Câmara de Setúbal e para o ordenamento jurídico depois de ser publicado em Diário da República. Mas pelo menos dava para a Câmara de Setúbal se ir preparando atempadamente. Feito este reparo, não sei, nós podemos estar, de facto, o mais lógico é que tenha a ver com o POPNA. É o mais lógico. Mas não sabemos se tem. A única coisa que aqui me faz... e é um problema que há muitos anos na administração pública portuguesa, e principalmente com os instrumentos de ordenamento do território, nós ainda temos autarquias que têm PDMs da primeira geração. Andam há anos a rever esses PDMs. Depois esperam tempos infindáveis porque os organismos da administração central lhes deem um parecer. Depois, às vezes, há mudanças no organismo, ou mudanças de direção, ou até os organismos são extintos e são separados, ou são fundidos, consoante seja, e lá volta tudo o trabalho à estaca zero. E quando chegamos a uma altura, muitas vezes, em que quando se inicia, ou quando está perto de publicar, ou de começar-se, ou de terminar, melhor dizendo, o trabalho de revisão do PDM, já as necessidades da população se calhar já não são as mesmas, já nós tivemos, se calhar até tivemos uma oportunidade de investimento no Conselho, que ficou de fora porque nunca se pensou naquilo. Sei lá, quando se começou a revisão do PDM de Setúbal, estamos a falar de Setúbal, estou a dar um exemplo, não sei se é assim. Se calhar quando se começou o processo de revisão ainda não se falava muito, pelo menos ainda era uma miragem, estas centrais fotovoltaicas que agora tanto se fala. No fim do processo é que surgem estas questões. Eu vejo o Presidente da Câmara de Palmela, eu quase todas as reuniões de Câmara lhe pergunto, ele agora deixou de fazer isso, mas ele antigamente colocava em todos os orçamentos quase um calendário para a conclusão da revisão do Plano Diretor Municipal de Palmela.
deixou de o fazer. Porque não consegue atingir estes prazos. Acho que aqui as autarquias também têm culpa, mas os organismos da administração central eu acho que terão uma maior dose de responsabilidade, porque demoram muito tempo a dar pareceres, demoram muito tempo a agir, e não é só em relação ao PDM, em tudo o mais. Isso depois cria muita entropia ao desenvolvimento natural das populações e faz coisas piores. Faz que muitas vezes as autarquias depois tenham que lançar mão de mecanismos muito pouco claros, como a suspensão parcial do PDM, os planos pormenores para atalhar uma dificuldade, e depois aquilo que nós queríamos, que era um instrumento de gestão que nos desse um mapa e um panorama do que é que se pode fazer num determinado território, acaba por ser retalhado por estas suspensões parciais, por estes planos, pelos PIPs, pelos planos de pormenor, e depois se transforma num plano numa manta de retalhos, que era aquilo que se queria evitar quando se criou a figura do plano diretor municipal. Manuel Pisco, eu há pouco tinha vontade de lhe pedir um esclarecimento, o que vou fazer agora. Na sua interpretação estava a colocar como causa desta ratificação ser apenas parcial a eventualidade de uma posição preventiva do Governo para dar tempo a planos de ordenamento, neste caso do plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida, portanto colocando a questão mais do lado da administração central, mas exclui completamente a hipótese de essa desconformidade ser com o atual plano do Parque Natural e serem as opções colocadas no PDM que não estão em conformidade com o ordenamento que já está prescrito na lei. Coloca de parte a hipótese de ser essa a explicação, ou seja, de estar do lado do município e não do lado da administração central? Não, creio que a questão tem que ser posta a montante. O POP não está em revisão, o POP está fechado, está consolidado, não está. Então, mas nós temos o hábito de dizer, em Portugal somos bons a planear e maus a executar. Não é verdade. Nós somos maus a executar, é verdade, mas também somos muito maus a planear. Nós andamos a tentar fazer reformas, a simplificação administrativa, os problemas simplex, a reforma da administração pública, que há mais de uma década, há 2 décadas. Anda às pinguinhas, conforme o governo vai. Não há um trabalho continuado, sistemático e lógico, como se fez noutros países, na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, etc. Essa experiência até está feita e sabe-se como é que se faz modernização administrativa na gestão dos governos, depende dos governos, não é? Mas nós nem isso somos capazes de fazer. Planeamos mal e planear o quê? É conjugar áreas de influência e de interesse para as harmonizar e dar-lhe uma lógica coerente no todo nacional. Porque já que não há regiões, tem que ser no todo nacional, não é? Agora, quantas vezes, no final dos governos, da vigência de um governo, se começa um processo novo dos planos regionais de ordenamento do território, que condicionam todos os PDMs? Aqui o POP na Natural da Arrábida, e depois temos o História do Sado, temos a Orla Costeira, estes 2 confinantes que têm importância em Setúbal e em Sesimbra, especialmente, é o da Orla Costeira e o POP da Parque Natural da Arrábida. Mas eles não estão fechados, o do POP não está fechado, está em aberto. Portanto, enquanto não estiver, um deles não estiver consolidado, como é que se pode compatibilizar? Portanto, o problema é montante, não é do lado da autarquia. A autarquia não foi contra os outros planos, respeitou o que existe no estado em que está. Respeita o que existe nos outros planos de ordenamento. Em breve certamente far-se-á luz sobre as razões que levaram a que o Conselho de Ministros promulgasse ou ratificasse, melhor dizendo, o PDM de Setúbal apenas parcialmente. A resolução com essa decisão deve sair em breve no Diário da República e voltaremos a este tema em breve, eventualmente no próximo programa. Sobre o programa Mais Habitação, ficou a saber-se esta semana que há mais de 1/3 dos alojamentos locais que não fizeram a obrigatória prova de atividade, não demonstraram que estão a funcionar para a atividade pela qual foram licenciados, e isso pode levar a que as licenças sejam canceladas, precisamente para aumentar o mercado de arrendamento e de habitação disponível. Começava agora por Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro, parece-lhe que, se assim for, é mesmo uma oportunidade que faz sentido que o Governo possa usar essa comprovação de que os alojamentos locais não estão a servir os fins
para os conseguir transformar em habitação disponível, nomeadamente para arrendamento? Não sei, sabe, eu tenho, aliás, sabe-se bem a posição do PSD, nós desde o início que manifestámos uma oposição muito frontal relativamente a este pacote de habitação do Governo, particularmente no que toca à questão do alojamento local. Porquê? Porque o Governo generalizou e impôs a todo o país, e nós defendíamos que esta questão do alojamento local devia ser colocada não pelo Governo, mas deviam ser as autarquias a avaliar, e já que concedem essas licenças de alojamento local, avaliar se havia ou não um excesso de oferta de alojamento local nas suas áreas territoriais. Porque eu percebo que o Governo procura agora dizer que se calhar esta falta de resposta, esta falta de validação possa ajudar a colocar mais casas no mercado de arrendamento. Mas quem conhece a maior parte do alojamento local verificará que isso não pode acontecer. Porquê? Porque o que é que nós temos em muitos casos? Não estou a dizer que são em todos os casos. Há, de facto, alojamento local que são casas que poderiam estar ou no mercado de arrendamento ou até no mercado de compra e venda de habitação. Mas a maioria deste alojamento local de que nós falamos e que vemos e que serviram para desenvolver uma atividade de pessoas empreendedoras, das pessoas que tinham alguns imóveis parados, imóveis que não tinham capacidade de arrendamento, porque eram imóveis nas áreas, nos centros históricos das cidades, coisas pequenas, coisas já muito degradadas, e que esses investidores, esses empreendedores conseguiram retomar, no fundo, refazê-los e pô-los à disponibilidade, neste caso, do setor turístico, mas procuraram fazer com isso, recuperar os centros históricos das suas terras. Muitos destes imóveis que estão no alojamento local não têm capacidade para ser arrendados. Têm capacidade ou têm possibilidades, têm aptidões para que um turista, uma pessoa que esteja ocasionalmente num concelho, num município, possa ali estar a ocupar aquele espaço durante um período de tempo. Muitos deles não terão capacidade para serem arrendados porque são muito pequenos, são bons para nós passarmos uma semana, 2 semanas, ou menos, a maior parte deles menos, naturalmente, mas não para viver. E, portanto, na aparência disso possa resolver alguma coisa, não resolve coisa nenhuma, porque eles não têm, a maior parte desses alojamentos locais não têm capacidade para estar no mercado de arrendamento, dadas as suas exíguas dimensões e a forma como eles foram feitos também, como foram desenhados, e também se os tiramos do mercado do alojamento local, nós pomos em causa uma atividade económica que dá emprego a muita gente, porque nós sabemos a quantidade de pequenos negócios, de pequenos empreendedores que floresceram e que viram a sua atividade crescer em várias áreas na prestação de serviços que anda à volta do alojamento local. E, portanto, acho que não vai resolver nada. Acho que o Governo procura dizer aqui que há uma oportunidade. Eu não me parece que haja aqui grande oportunidade. Aliás, o PSD teve a ocasião de dizer que, quando foi este pacote apresentado, as pessoas certamente recordar-se-ão que o PSD teve a oportunidade de apresentar na altura aquilo que era a sua visão, e apresentou também um pacote para a habitação, com várias medidas em várias matérias, que foi, aliás, todo chumbado pela maioria do Partido Socialista. Mas uma das coisas que dissemos foi que, quando estivéssemos no Governo, na altura não estávamos a pensar que tínhamos eleições em 10 de março de 2024, achávamos que em 2026 é que existiriam as eleições. Não estavam alguns, pelo menos um estava, que era o professor Cavaco Silva, já estava a pensar nisso. O professor Cavaco Silva dizia que às vezes os primeiros ministros demitem-se, e pronto, ele tinha razão. Mas o que é um facto é que uma das coisas que dissemos foi que esta legislação e estas entropias que foram criadas e que, ao vedar-se esta atividade, que seria revogada quando fôssemos governo. Portanto, é só mais uns meses que isto vai durar.
Manuel Pisco, concorda com o Paulo Ribeiro quando diz que isto não é propriamente uma oportunidade para aumentar a habitação disponível e para dar razão ao pacote mais habitação? Sim, tirando o otimismo final da minha intervenção. O Manel reparou, eu pensei que ia dizer que concordava com tudo. Não me parece muito realista, é só por isso. Não estou a concordar a discordar. Não me parece, é muito realista. Até porque a gente precisava de um bom governo que soubesse planear e soubesse, se quisermos, planear o planeamento, que era para facilitar a vida a todo o resto da administração por aí abaixo, não é? Mas enfim, estamos longe disso e as prioridades isso não tem eco na opinião pública, não faz notícia, portanto não interessa para os governos. Tem sido assim. Agora, esta questão do alojamento local, parece-me que andamos aqui a ver medidas um pouco fantasiosas, quer dizer, faz-se este inquérito, prova de vida, quem é que está a funcionar com o alojamento local? Portanto, a estatística, o governo tem que a ter, o registro tem que assistir, portanto, há base de dados que sabe-se o que é que foi autorizado, licenciado para o alojamento local e não foi. Agora, é preciso fazer isso, que é uma coisa que me parece caricata, não é? Em termos de funcionamento da administração, isto parece uma coisa normalzinha, não é? É uma coisa um pouco estranha. Agora, você abre um comércio, não é? E agora, passados uns tempos, por uma ou outra razão qualquer, faça lá a prova que você tem esse comércio. Não me parece razoável. O que é que acontece? As pessoas, se calhar parte delas nem se aperceberam dessa obrigação, não sei se foram notificadas por escrito, se foram notícias dos jornais, se foram de alguma forma os titulares dessas unidades locais de alojamento local, se chegou a todos essa informação, depois prorrogaram o prazo meio de dia. Bom, então, muito bem, aqueles agora que quase 30% ou 40% parece que não chegaram a responder a isso, não é? O facto de responder é... 35%. 35%. Ora, o facto de ter respondido prova que efetivamente estão a funcionar? Só porque mandaram um mail ou foram uma plataforma e disseram lá que sim senhor, estamos ativos. Prova? Eu acho que isso não prova nada. Aqueles que não responderam provam que não existem e que não estão a funcionar? Também acho que não prova nada, porque pode ter acontecido que as pessoas não se apercebessem disso, não é? E agora, mas mesmo que não estejam mesmo, e respondem que seja corresponde à realidade. Não, a gente fez o alojamento local, mas agora já não está a funcionar. O que é que o governo faz? Isso automaticamente conta como casas atribuíveis no mercado, atribuídas no mercado da habitação, como necessidades que já estão supridas? Isso serve para quê? Mas os proprietários dessas casas vão ser obrigados a arrendar construções para o alojamento local? Podem ser normalmente os edifícios... A questão é mesmo essa, se deveriam ou não deveriam ser obrigados a arrendar. Sim, mas como é que se faz? Se é aceitável... Não é agora sem opiniar quanto à medida, só usar o bom senso. Um alojamento local que foi uma obra de recuperação de edifícios, Setúbal bastante beneficiou disso, Lisboa também, agora toda a gente protesta porque afinal prepararam-se alojamentos locais e apareceram lá muitos estrangeiros e agora protesta-se. Em Setúbal também beneficiou, o centro histórico tem uma boa parte da recuperação que estava muito degradado, mas uma boa parte da recuperação devido a essa atividade dos alojamentos locais, arranjaram-se os prédios para isso, mas arranjaram-se não é como uma casa de habitação. Os interiores é mais próximo de um estabelecimento de hotelaria que há que ter vários quartos ou algumas kitchenettes, coisa no género, mas não foram reconstruídos como casas de habitação normais, penso eu, quarto, sala, casas de banho individual. Então o que é que lhe faz? Vou-lhe fazer novas remodelações? Só estou a pensar alto. O que é que o governo pensa que vai resolver com isto? Não entendo. Isto, acho que de bom senso ninguém consegue entender, não é? Vai obrigar os proprietários a remodelar aqueles edifícios para ficarem como unidades familiares? Uma sala, um quarto, uma cozinha, um quarto para o filho, um T1, um T2, um T3, vai transformá-los nesta tipologia? Eu julgo que isso é impraticável, não é? Portanto, não compreendo a medida. É para dizer que fez alguma coisa, só sobre isso. No âmbito das medidas do lado do programa Mais Habitação, uma delas saiu deu a polémica que deu e esta para lá ficou, esta história da contagem da prova de vida, não entendo o que é que isso vai valer. Agora,
Se é preciso controlar e se é preciso criar regras, eu já acho que este governo está de saída, e julgo que o que entrar, seja do PS ou do PSD, também não vai já ter coragem de fazer regras mais definidas em relação àquilo que deve ser e não deve ser habitação, porque já se chegou à tal barreira da propriedade privada, e quando a administração, os governos embatem na barreira da propriedade privada, daí não passam, não é? Porque isso é uma coisa que nós não conseguimos gerir a utilidade social da propriedade privada. Em Portugal não temos essa escola, não temos essa cultura, não temos esse hábito. Propriedade sagrada é mais ou menos sacrossanta, não se pode mexer e acabou-se, não é? Nós temos aí muita coisa degradada só por causa disso. E portanto é como se for uma situação que é um tabu, não se pode mexer. Países capitalistas muito avançados, como o Canadá, por exemplo, regularam a utilidade pública da propriedade privada. Mas, Manuel Pisco, deixe-me fazer-lhe uma provocação. Pois é difícil, com certeza, tornar mais obrigatória a utilidade social da propriedade privada. Até o próprio Manuel Pisco, um comunista, estava agora aqui com um discurso, na minha interpretação, demasiado liberal, relativamente Não deve fazer discurso, eu disse logo sem opinião, disse primeiro. Relativamente a achar que não deve haver muito Estado na questão do alojamento local e que não é muito censurável haver o resultado prático disso. Haver um terço dos alojamentos locais que não funcionam e que estarão fechados, não funcionam não para uma coisa nem para outra. Mas não chama isso liberal, Francisco. Dá-me ideia que estava a achar que que o Estado não se podia meter no setor, o Estado não podia tentar regular de outra não maneira. É isso, eu fiz a prevenção logo a isso. Eu vou dizer algumas coisas no âmbito do senso comum, não é? De coisas práticas, sem opinião, sem dizer que é bom ou que é mau. Foi o que eu disse logo do início. Era uma provocação. Agora, o dizer que foi bom o resultado da revitalização do tecido urbano de algumas cidades, de muitas cidades, esta medida de alojamento legal, esta área de negócio, foi bom, sim senhor. Digam lá que isso tem uma ideologia ou não tem uma ideologia. Não tem ideologia nenhuma. Olha, para o crime liberal... Embora seja o mercado a funcionar, mas os resultados foram de aproveitamento para transversal. Voltámos a dar vida aos centros históricos. Exatamente. Não. E agora, a ideia que me parece simplista, não é, de que a gente, combatendo e reduzindo essa atividade toda, vamos arranjar mais habitação disponível e barata. Isso não existe. Não vamos. Podem dizer que isto é uma afirmação liberal, mas isso não existe. Porque a realidade mas há uma coisa com a qual o Manuel Pisco concorda. Para haver mais habitação disponível, tem que haver mais Estado. Não tem que haver mais habitação pública construída, sim. É essa a solução. Na construção e também na regulação das políticas de habitação. Claro, não. A regulação, o Estado não consegue ir fazer cooperativas de habitação com aquilo que já é propriedade dos outros. Não faz. Tem que ajudar a construir de raiz. Mas o Estado, nesta política de habitação, na Habitação Mais, pura e simplesmente nem se lembrou, fez 2 tentativas, 2 experiências e tal, mas nem se lembrou das cooperativas de habitação, que foram um fator essencial quando, no pós-25 de Abril de 74, se lançou também o país a tentar fazer mais construção a preços acessíveis, para as pessoas que pudessem pagar. Fora o setor cooperativo de habitação, nesta política ficou completamente esquecido. Eu acho que isto não tem nada de liberal, nem de socialista, nem de comunista. Se fosse o governo PSD, provavelmente até se tinha lembrado das cooperativas de habitação e não se chamava por causa disso um governo de esquerda. Está a perceber? Estas coisas são coisas da vida prática, da vida útil. Agora, a gente está a carimbar socialista, comunista, liberal, tudo e mais alguma coisa, então ninguém faz nada, não é? Ninguém faz nada, porque são todos contra aquilo que alguém quer fazer. Vamos passar ao quarto. Eu só queria dizer muito uma coisa. O Manuel rapidamente, disse Paulo. aqui uma coisa muito importante, que é verdade, e nós sofremos muito nos últimos anos com estas rotulagens que não fazem qualquer sentido. Obviamente que as ideologias existem, as ideologias fazem sentido, e agora, há coisas que muitas vezes estragam. Não é questão de ser... Peço desculpa, Paulo, que eu baixei aqui o seu som inadvertidamente, mas penso que o essencial da ideia ficou. Estes rótulos muitas vezes fazem com que não se tomem as medidas que o bom senso e que o sentido prático e o sentido de resolução dos problemas assim o determinam, e como se procura rotular, como se vê
eu e o Manel estamos ideologicamente afastados, mas relativamente a esta questão a questões práticas há muita como por exemplo esta questão do alojamento local, estivemos de acordo, porque de facto é uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. Só esta questão da utilidade e da atualidade das ideologias, um dia também haveremos de fazer um programa sobre isso. Passávamos agora para o último tema. Hoje não temos tido connosco o Ivan Gonçalves, do Partido Socialista, Presidente da Assembleia Municipal de Palmela, pelo que... De Almada. De Almada, peço desculpa, obrigado, Paulo. Pela correção, pelo que a apreciação está um pouco coxa, nessa perspectiva de não termos o Partido Socialista. Vamos passar para o quarto tema. Os bancos estão a exigir aos clientes que tenham um cartão de débito para poderem continuar a fazer pagamentos por via digital a partir do final deste mês. Dia 1 de janeiro já será obrigatório haver esse cartão para fazer pagamentos online de serviços básicos como a eletricidade, a água, incluindo os pagamentos ao Estado. O Banco de Portugal, os bancos têm estado a dizer que é uma imposição do Banco de Portugal, e o Banco de Portugal esclareceu esta sexta-feira que não deu essa ordem, que não é uma imposição do Banco de Portugal, e remeteu para a CIBS e para os operadores, designadamente para os bancos. Eu desta vez começava por Paulo Ribeiro. Não lhe parece que isto é um abuso que exige uma atuação do Governo, que deveria defender os cidadãos e os consumidores? Bem, eu confesso por dizer que tenho muito pouca informação sobre esta matéria. É uma questão recente, foi de ontem que se soube esta questão. Que se soube que o Banco de Portugal não deu a ordem. Sim, exatamente. A imposição já é conhecida há mais tempo. Todos os bancos, dá a ideia que há uma concertação. Sim, todos os bancos estão a exigir. Agora, a verdade é esta. Empresas. A verdade é esta. O que a maior parte das pessoas terão os seus cartões de débito. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que há muitos anos a esta parte, quem tem Via Verde, por exemplo, obrigatoriamente tem que ter um cartão de débito, porque é com esse cartão de débito que, mais do que o débito ir ser feito na conta bancária, é feita no cartão de débito. Agora, aqui, mais uma vez, penitenciando por não ter a informação necessária sobre esta matéria, eu acho que aqui o que devíamos ter, mais do que a questão do que o Banco de Portugal disse, nós não precisamos que o Banco de Portugal diga que foi ele ou não foi ele que deu a ordem ou que criou a regra. O que nós precisávamos era que o Banco de Portugal dissesse se isto está de acordo com as boas práticas bancárias, se há um abuso ou uma concertação bancária, porque o Banco de Portugal é o regulador. É claro que se o Banco de Portugal, enquanto regulador, chegar à conclusão que do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, esta prática não é contrária à lei e, portanto, não pode fazer nada, não é? Dá uma ideia que é contrária até à Constituição, que estarão em causa as liberdades do conjunto dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, uma vez que tecnicamente nada, e isso já está esclarecido, nada obriga a que tenha que ser assim. A utilização do cartão não é tecnicamente obrigatória para se fazerem pagamentos online. Mas então, mais me ajuda, Francisco. Eu confesso que não tenho informação suficiente para ter essa opinião, nem a opinião contrária, nem para ser a favor, nem para a contradizer. Agora, o regulador, que é o Banco de Portugal, é aqui que tem que agir. Não pode ficar meramente como espectador e depois vir dizer que a culpa não é sua, mas nada a fazer. Não, o Banco de Portugal tem que, enquanto regulador, agir. E depois dizer, se agir e vir que esta atividade é irregular e, portanto, é contra as boas práticas bancárias e contra a lei, tem que impedir que ela vá para a frente. Se verificar que ela não é contra a lei, mas que, do ponto de vista do Banco de Portugal, a lei devia ser alterada para não se permitir esta questão, deve, enquanto regulador, fazer essas recomendações ao Poder Político, ao Poder Legislativo, para que possa agir. Desculpe estar a tentar apressá-lo, mas estamos acima da hora. Exato, para termos tempo também para que o Manuel Pisco possa expressar o seu pensamento sobre esta matéria, sem ter que andar a acelerar demasiado. E temos aqui 4 minutos. Manuel Pisco, como é que está a ver esta medida? Já agora acrescentar que, entretanto, também já está a decorrer uma petição pública sobre esta matéria e que dá corpo à indignação de muitos consumidores.
Sim, olha, eu não vou dizer se é bom ou se é mau, porque ainda não se percebeu em concreto qual é que é a consequência disto. Eu ainda ontem estive a ler um contrato de adesão ao cartão virtual, que já é uma alternativa ao cartão físico, não é? Nós sabemos que os cartões físicos compram-se, não é? Tem que se pagar o cartão, depois paga-se uma anuidade e depois tem aquelas taxas de uso aplicáveis ao cartão sobre a utilização de uma conta à ordem, uma conta bancária à ordem. Portanto, aí sabemos que há taxas e comissões a pagar e taxas de manutenção, etc. É a alternativa, e por isso começou a levantar muitas dúvidas. Isto é uma medida de surpresa. Os bancos, de repente, agora deu-se por isto, agora em dezembro, e disse no dia 1 de janeiro só se podem fazer transações através do cartão. Isto é uma medida surpresa que nunca foi divulgada, não foi difundida. O regulador, que é o Banco de Portugal, nada disse sobre isto, não é? E curiosamente também não vem esclarecer a informação, o comunicado do Banco de Portugal, porque vem dizer que o Banco de Portugal só deu uma determinação de se adequar a uma diretiva comunitária de limitação e controle das taxas e comissões bancárias, que é o contrário do que está aqui a perspectivar. E eu ontem estava a ler o contrato de adesão do cartão virtual e só vejo no contrato que o contrato não tem custos de emissão do cartão, não é? Não tem custos de emissão e disponibilização. Não diz nada quanto a custos de utilização. Por cada utilização, por cada transferência, por cada movimento bancário, há pagamento ou não há? Não diz. Não é? Há uma anuidade ou uma mensalidade a pagar pela sua manutenção ou não? Não diz. O contrato não diz. O Banco de Portugal não esclarece. Só diz uma coisa. Isto resulta de uma determinação que foi dada em 2022 à CIPS, ao Sistema Interbancário, leia-se, aos bancos. A CIPS é uma empresa criada pelos bancos para fazer o negócio do multibanco e das transações. Manuel, tem que concluir agora em poucos segundos. Portanto, isto numa perspectiva de esquerda, ou seja, que a gente quiser perceber, numa perspectiva de esquerda, se fosse socialista ou social-democrata ou mais comunista ou socialista, a gente dizia que lá está o capital a tirar o dinheiro dos bolsos ao povo. Numa perspectiva direita, a gente mais liberal, a gente diz, não, os bancos têm toda a liberdade de fazer as comissões. Manuel, temos que terminar. Ganham milhões, fazem uma grande parte do lucro à custa de comissões que não são controláveis e que não correspondem a serviço prestado. Obrigado, Manuel. Peço desculpa. O regulador e os Estados deviam controlar. Obrigado. Temos que nos despedir. Voltamos de hoje a 8 dias. Bom fim de semana. Política Local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política Local. Política Local. Política Local.